Vamos seguir resolvendo as questões de matemática do vestibular 2019 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. São as questões 26 a 50 do quarto dia de provas. Questão 30. Considere as seguintes afirmações sobre quaisquer funções f reais de variável real. 1. Se x pertence aos reais e x é maior do que zero, então f de x é maior do que zero. Não necessariamente, certo? Por que que simplesmente pelo fato de x ser positivo, f de x tem que ser positivo também? Basta pensar na função f de x é igual a 1 menos x. F de 20, por exemplo, 20 é um valor positivo, é igual a 1 menos 20, que é menos 19. Então, seria um exemplo muito simples de que isso nem sempre é verdade. Né? Quaisquer funções f estamos falando aqui. Então, isso aqui nem sempre é verdade. Falso. 2. Se f de x é igual a zero, então x é zero da função f. Ora, isso é a definição de zero ou raiz da função, certo? É aquele valor de x para o qual a função é nula, para o qual o valor da função é zero. Essa é a verdadeira. Ele está dando a definição de raiz ou zero da função. Então, alternativa B, certo? Mas vamos analisar a 3. Se x1 e x2 são números reais com x1 menor que x2, então f de x1 é menor do que f de x2. Também não é necessariamente verdade, certo? Poderíamos pegar o mesmo exemplo dessa função aqui, f de x igual a 1 menos x. Vamos pegar, por exemplo, o valor de f de 2. f de 2 seria 1 menos 2, que é menos 1. E quanto seria f de 20? Seria 1 menos 20, que é menos 19. Então, aqui nós temos um caso em que o x1 é menor do que o x2, mas o f de x1 é maior do que o f de x2. Menos 1 é maior que menos 19. Então, nem sempre isso aqui vai ser verdade. Seria verdade se a função fosse sempre crescente, certo? Uma função crescente é aquela função para a qual isso aqui é sempre verdadeiro em todo o domínio. Você tem, então, aqui no eixo x, que o eixo y, você tem um x1, que é menor do que um x2, e o f de x1 é sempre menor do que o f de x2. Isso é a definição de uma função crescente, certo? X1 é menor do que x2 e f de x1 é menor do que f de x2. Uma função sempre crescente, aí sim isso seria verdadeiro sempre. Mas pode ter funções que são crescentes num período, decrescentes em outra parte do domínio, etc. Enfim, aqui alternativa B. Vamos para a próxima questão. É a questão 31. Dadas as funções reais de variável f e g definidas por f de x igual a menos logaritmo de x na base 2 e g de x igual a x ao quadrado menos 4, pode-se afirmar que f de x igual a g de x é verdadeiro para um valor de x localizado no intervalo. Então, ele nos dá dois gráficos e quer saber mais ou menos em que intervalo que essas funções se encontram. Para qual valor de x que as duas funções têm o mesmo valor. Na verdade, ele não quer saber o valor de x exato, ele quer saber simplesmente o intervalo. Então, vamos ver. Vamos fazer aqui um eixo x e um eixo y, x, y. Então, vamos fazer aqui em branco o gráfico de y igual a x ao quadrado menos 4. X ao quadrado é fácil, certo? X ao quadrado é simplesmente uma parábola cujo vértice está na origem, simétrica em relação ao eixo x, mas é menos 4. Então, é essa mesma parábola, mas 4 unidades para baixo. Então, é mais ou menos assim. Podemos até fazer de cabeça, né, que as raízes dessa parábola são menos 2 e 2. Ela encosta aqui no eixo y quando x é menos 2 ao quadrado é mais 4, menos 4 fica zero, e também quando x é igual a 2. 2 ao quadrado, 4 menos 4, zero. Então, esse aqui é o gráfico da função y é igual a g de x. Certo? X ao quadrado menos 4. Vamos fazer aqui em verde o gráfico da função f de x igual a menos logaritmo de x na base 2. Logaritmo de x na base 2 teria um gráfico mais ou menos assim. Vamos fazer o pontilhado aqui. Mais ou menos assim. Nós sabemos que quando o logaritmo é zero, é porque o logaritmando é igual a 1, certo? Então, seguindo, aliás, não vai dar muito certo esse esboço. O 1 é mais ou menos aqui, certo? Então, quando
quando o valor de y é zero, quando o logaritmo é zero, é porque o logaritmando é 1, certo? Porque base na logaritmo é igual a logaritmando. Se o logaritmando for 1, é porque o logaritmo é zero e a função ela segue mais ou menos assim. Certo? Esse seria o gráfico da função logaritmo de x na base 2. Certo? Lembrando que o y, lembrando que o x nunca pode ser zero nem negativo. Então, o gráfico vai estar sempre à direita do eixo y, certo? O x tem que ser maior do que zero. Se você lembra dos logaritmos. Mas, na verdade, nós temos um menos na frente, né? A função f de x é menos o logaritmo de 2, aliás, de x na base 2. Então, nós vamos ter que espelhar esse gráfico em relação ao eixo x. Então, espelhando ele em relação ao eixo x, nós vamos ter algo mais ou menos assim. Quando o y é zero é porque o x é 1, certo? 1 é a raiz da função no caso. E vai ser algo mais ou menos assim, certo? Estamos só esboçando, não está na proporção correta. Mas por esse esboço nós percebemos que o ponto de intersecção tem que estar entre o 1 e o 2, certo? Porque quando for menor do que 1, o logaritmo vai estar acima do eixo y e a parábola está abaixo do eixo y, certo? E quando passar aqui do 2, o logaritmo vai estar já negativo e a parábola vai estar positiva. Então tem que ser entre o 1 e o 2. Alternativa B. É uma questão que se resolve com um esboço. Poderíamos até fazer uma tentativa algébrica, mas não chegaremos ao valor exato. Penso que essa forma de esboçar o gráfico é a melhor maneira de resolver a questão. Não precisa ser um gráfico proporcional, mas basta ter apenas esses 3 valores aqui, que já é suficiente para concluir onde que esses gráficos vão se encontrar. Vamos para a próxima questão. 32. Desde a Grécia Antiga, sabe-se que a soma dos números ímpares consecutivos a partir do 1 é sempre um quadrado perfeito. Como exemplo, tem-se 1 ao quadrado é igual a 1, 1 mais 3 é igual a 2 ao quadrado, 1 mais 3 mais 5, 3 ao quadrado, 1 mais 3 mais 5 mais 7 é igual a 4 ao quadrado, e assim por diante. Então, a soma de todos os números ímpares menores do que 100 é... Então, o padrão é bastante simples, né? 1 mais 3 mais 5 mais 7 é igual a... O número que vem depois do 7, seja ele ímpar ou não, o número que vem depois do 7 é o 8. 8 dividido por 2 é 4, então é 4 ao quadrado. Da mesma forma, 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais 9 vai ser igual a quanto ao quadrado? O número que vem depois do 9 é o 10. 10 dividido por 2, 5. Então, 5 ao quadrado. Esse é o padrão, certo? Então, a soma de todos os ímpares menores do que 100 vai ser 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais 9 mais... Nós vamos chegar até o 99. O número que vem depois do 99 é o 100. Dividido por 2 fica 50 ao quadrado. Então, a alternativa C é a resposta correta. Era isso por esse vídeo, espero ter ficado tudo claro. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhar. Até o próximo.